Gente, esse vídeo ele vai ser um pouco mais curto do que os outros vídeos, um pouco mais rápido, porque eu não vou falar muito a respeito desse período não. Eu vou colocar só as características mais importantes desse período, que vai fazer a gente entender ele de uma maneira geral. Porque se a gente for falar dele detalhadamente, o vídeo vai ficar muito longo. E não é necessário a gente saber tudo isso. Eu vou colocar aqui as características mais importantes, que são o seguinte, para a gente entender o contexto desse período. Esse período regencial, ele foi o período onde o Brasil ele foi governado por regentes. Por quê? A gente vai lembrar que Dom Pedro I abdicou, ou seja, renunciou ao trono brasileiro no ano de 1831. Quando ele abdicou o trono, o certo era o trono passar para o filho dele, porque a monarquia é isso. Vai se passando o trono de pai para filho. Então o certo era passar o trono para o filho dele, que era Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então era óbvio que ele não podia reinar sobre um país. Essa Constituição de 1824, que foi feita por Dom Pedro I, ela dizia que, estando impedido o monarca de governar, de assumir o trono, assumiria no lugar dele 3 outros regentes. E foi o que aconteceu. Nesse período regencial, a gente pode colocar ele como 2 fases de regência trina e 2 fases de regência una. Essas 2 fases de regência trina foi a fase em que esse período regencial foi governado por 3 regentes. Primeiro por 3 e depois por mais 3. Então foram 2 fases de regência trina. E depois nós tivemos mais 2 fases de regência una, de regência unitária, ou seja, aonde o país foi governado por apenas um regente. Então o primeiro regente foi o padre Diogo Feijó, e o segundo regente foi o Araújo Lima. Então nós tivemos 2 fases de regência trina e 2 fases de regência una. Nós podemos separar esse período em 2 partes. Nós tivemos o avanço liberal e o regresso conservador. O avanço liberal ele foi de 1831, quando começou o período, até 1837. E o regresso conservador foi de 1837 até 1841. O avanço liberal, ele foi o seguinte, essa palavra liberal, se a gente for ver ela num cunho filosófico, ela significa algo que tem a ver com a liberdade, algo que tem a ver com o progresso, algo que tem a ver com as transformações que a sociedade vai passando ao longo dos séculos, ao longo do tempo. Só que aqui no contexto brasileiro, desse período regencial, essa palavra liberal ela vai ser usada de uma forma diferente. Aqui no Brasil, o avanço liberal ele vai ser uma fase, essa primeira fase aí do período regencial, aonde se tira a centralização do Rio de Janeiro, que era a sede do Império, né? Tira a centralização do Rio de Janeiro e dá mais autonomia às outras províncias brasileiras, aos outros estados brasileiros. Lembrando que a política brasileira, a política aqui do Rio de Janeiro, desde o período joanino, quando Dom João VI veio para aqui com a família real, já é já era o Rio de Janeiro como a sede do Império. Então a política aqui era muito centralizada aqui no Rio de Janeiro e Dom Pedro I deu continuidade a essa política. Então o que aconteceu? Quando nós entramos nessa fase aí do período regencial, desse avanço liberal, esse avanço liberal ele tira a centralização ali do Rio de Janeiro e dá mais autonomia às outras províncias, aos outros estados brasileiros. Então esse avanço liberal foi de 1831 até 1837. Depois a gente... Então por isso que é chamado de liberal. Esse avanço liberal é nesse cunho aí, de tirar a centralização, liberal em relação a tirar a centralização do Rio de Janeiro e dar mais autonomia às outras províncias. Depois a gente tem o regresso conservador. O regresso conservador é a mesma coisa. Se a gente for pegar essa palavra conservador num cunho filosófico,
ela vai denotar algo que é mais tradicional, algo que conserva mais as origens, algo que conserva mais as tradições, que não se adequa muito bem às transformações de pensamento que a sociedade vai passando ao longo do tempo. Num contexto geral, conservador significa isso. Mas aqui no Brasil também vai ser usado de uma maneira diferente. Toda vez que a gente ouvir falar em regresso conservador, a gente vai lembrar que o regresso conservador, ele retornou com a centralização para o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro passou a ser novamente centralizado ali como Império do Brasil, ou seja, ele trouxe aquela política antiga de centralização do Rio de Janeiro, ele trouxe de volta. Isso no regresso conservador. Então, para a gente entender esse período regencial de uma maneira geral, é só a gente saber separar essas duas fases. Nós temos essa primeira fase, então, do avanço liberal, onde se tira a centralização do Rio de Janeiro e se dá mais autonomia às outras províncias, e o regresso conservador de 1837 até 1841, que é quando volta com essa centralização ao Rio de Janeiro.